A paz, prezados e prezadas, hoje é 30 de outubro, o ano é 2021 e hoje é sábado. Vamos conversar? O título da nossa conversa de hoje é O Anjo da Morte está passando. O Anjo da Morte está passando. Esse tema eu o extraí de uma passagem da Bíblia do livro do Êxodo, no capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, onde Deus falou que um anjo da morte passaria pelo Egito. O Egito que estava aprisionando o povo hebreu e não queria deixá-lo sair. Deus falou: o anjo da morte vai passar. E em todas as casas dos egípcios haverá tristeza, choro e morte. E na casa do faraó, do poderoso faraó, haveria morte, choro e desespero da mesma forma, porque um poderoso anjo da morte estaria passando por ali. Mas para o povo hebreu, pequeno povo hebreu, dominado, escravizado, Deus deu a eles uma solução. Olha, pegue um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, e esse cordeiro será sacrificado, e o sangue dele será colocado na porta, sobre a porta. O anjo da morte, quando ele vir o sangue do cordeiro na porta, ele vai passar por cima. Daí a palavra Páscoa, ou Pessar, do hebraico, que é passar por cima. O anjo da morte não vai entrar na casa onde tem o sangue do cordeiro. Não, ali ele não entra. Mas como pode? Ele vai entrar no castelo do faraó, do rei. Ele vai passar pelos muros. Ele vai passar pela guarda poderosa, por soldados bem armados. Ele vai passar, mas na minha casa ele não vai passar apenas porque tem o sangue do cordeiro. Deus falou: sim, eu sou Deus. Eu sou Deus. E o que eu estou falando vai se cumprir. O sangue do cordeiro vai repelir o poderoso anjo da morte. Em nosso tempo agora, na nossa história bem recente, um poderoso anjo da morte se levantou. E ele se levantou e visitou todos os países do mundo, desde os mais pobres até os países mais tecnológicos. Ele entrou nas casas mais simples, mas também nas casas mais ricas, nos palácios. O anjo da morte é quem, que foi chamado de Covid-19, deixou atrás de si choro, lágrima, desespero e dor. Ele dizimou famílias inteiras, deixou muitas viúvas e viúvos, deixou muitos órfãos, deixou muitos pais sem filhos. E esse anjo da morte ainda está por aí, fazendo as suas vítimas. Mas nesse tempo, não existe apenas um anjo da morte, existem vários anjos da morte que estão por aí, matando, ceifando vidas, muitos eles, e com vários nomes diferentes. Seja o anjo da morte do câncer, que está ceifando vida de adultos e até de crianças. Estamos orando agora por crianças de 8 meses fazendo tratamento de câncer, criança de 11 anos, 10 anos, 8 anos. O anjo da morte, chamado câncer, está por aí. E o anjo da morte da violência urbana está matando tanta gente, continua feroz e insaciável. O anjo da morte dos acidentes, seja acidente aéreo ou diariamente os acidentes de trânsito, tem matado. Agora mesmo recebi a notícia de um jovem de 27 anos que foi atropelado, está entre a vida e a morte agora. O anjo da morte da violência está aí nas ruas, está lá fora. O anjo da morte das drogas lícitas e ilícitas continua também feroz, matando, destruindo. O anjo da morte do suicídio, ele continua fazendo muitas vítimas em grandes palácios e até nos casebres e nas ruas.
O anjo da morte do aborto continua matando, ceifando vidas inocentes, pequenos bebês inocentes e incapazes de se defender, são assassinados no ventre materno. A depressão continua fazendo aí as suas muitas e muitas vítimas. E o anjo da morte, ele não mata apenas o corpo, ele mata a alma, ele mata a reputação. Ele destrói famílias, projetos de vida, meninos e meninas que fazem juramento de amor no altar, noivos que choram no momento do seu casamento, tempos depois, não se suportam mais, e cada um vai para um lado e os filhos ficam perdidos no meio. O anjo da morte continua, mas a solução de Deus é a mesma. A solução de Deus continua sendo o sangue do Cordeiro. Se tem alguma coisa que pode nos guardar, nos proteger nesse tempo de tantos anjos da morte, ainda é e sempre será o sangue imaculado do Cordeiro. O anjo da morte, ele não suporta ver o sangue do Cordeiro, que hoje não estará mais na nossa casa de alvenaria. Hoje, o sangue do Cordeiro está na minha vida e tem que estar na sua vida também. E quando o anjo da morte chegar diante de você, diante da sua casa, diante dos seus filhos, diante do seu casamento, esse anjo da morte, ele vai bater em retirada se ele contemplar o sangue do Cordeiro em você. O desafio de hoje a solução de Deus é a mesma. Aceite o desafio de Deus. Receba a Jesus Cristo, receba o sacrifício vivo feito na cruz do Calvário. Permita ser marcado pelo sangue do Cordeiro. E aí então, o anjo da morte vai passar por cima e ele não vai tocar na sua vida, nos seus e no seu casamento. Vamos orar? Pai eterno, obrigado. Obrigado não pelo anjo da morte, mas pela solução tão simples e tão maravilhosa. Obrigado pelo sacrifício do sangue do teu Filho amado Jesus. Esse sangue sim nos protege da morte física, sobretudo da morte eterna, da morte espiritual. Ele nos livra, Pai, de todas as coisas que aprisionam a nossa alma e nos roubam a esperança. Pai eterno, Deus bendito, visita essa casa, este lar, visita esse coração dessa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, deste marido que decidiu sair de casa, dessa esposa que está decidindo, que já decidiu abandonar o seu casamento. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia desse bebezinho que está dentro do ventre, é inocente, cuja mãe já decidiu que vai matá-lo. Tenha misericórdia, Deus. Visite agora os hospitais onde os doentes estão, criancinhas sofrendo com câncer. Visite aquele pai que está lá nos presídios, que foi também escravo da violência e perpetrou violência contra o seu próximo. Pai eterno, como nunca, nós precisamos do poder do sangue do Cordeiro pascal chamado Jesus Cristo, por quem oramos e nele cremos, em nome de Jesus. Amém.